Fala noiva, tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio Oliveira, do Meu Casamento Lindo, e hoje eu estou aqui para poder ensinar para você um pouco mais sobre a organização da parte musical da sua cerimônia de casamento. Algo muito importante e que muitos casais não têm muitas vezes quem os ajude, quem os possa te dar uma luz, dar um sinal de como eles devem fazer, de que maneira que eles devem proceder, para que eles possam sim caminhar em busca na realização do casamento dos seus sonhos, do casamento que você sempre sonhou, do casamento que você sempre quis. É um processo, é demorado, você tem que colocar muitas coisas em prática, mas sim, é possível. Quero te dizer que é possível sim você realizar uma cerimônia de casamento dos seus sonhos do jeito que você sempre quis. E no vídeo de hoje, eu quero falar sobre algo muito importante, que é sobre o local escolhido. Tudo que você precisa saber a respeito do local escolhido, nós vamos falar hoje aqui. Tudo que você precisa saber para que você não possa ter nenhum problema, nenhuma dúvida, não possa acontecer nada que venha atrapalhar a sua cerimônia de casamento. Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre as regras do local. Como assim as regras do local? É mais ou menos assim. Você encontrou o local, você achou, esse é o local que eu quero realizar minha cerimônia de casamento. Você precisa saber todas as regras que influem naquele local, todas as regras que são que acontecem naquele local, para que você não possa ter problemas com a direção do local. Você precisa saber tudo o que acontece ali, da maneira que eles querem que as coisas aconteçam. Se você vai realizar sua cerimônia em uma igreja, por exemplo, aliás, se você vai realizar sua cerimônia de casamento em uma igreja, existem regras. Aquele local, como todos os outros locais, existem regras. E uma das regras que você tem que estar atento, que tem que estar no seu radar, é sobre a questão das músicas que podem ser tocadas na cerimônia. Às vezes você pensa e escolhe uma música maravilhosa para tocar na sua cerimônia, você vai lá e passa um tempo enorme escolhendo música, pensando quais são as músicas mais legais, as músicas que você acha mais bonito, e para poder colocar na sua cerimônia de casamento. Só que quando chega lá, é possível de acontecer de aquele local onde você vai realizar sua cerimônia de casamento, não ser possível tocar algumas músicas. Como assim? Se você está realizando cerimônia de casamento em uma igreja, tanto faz uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja cristã, existem igrejas que têm uma certa restrição com alguns tipos de música. Você não pode simplesmente escolher uma música e colocar no set list, passar para a banda e falar, vou tocar essa música na minha cerimônia de casamento. Existem locais que têm algum tipo de restrição com algumas músicas. Algumas músicas não são possíveis de serem tocadas. Agora imagina que você escolheu o seu set list, deixou tudo pronto, passou a música para a banda e não se atentou a isso, sobre a questão de que tipo de música que pode ser tocada ali na cerimônia. E chega lá no dia, o celebrante ou a pessoa responsável vem e te diz, olha, essa música não pode ser tocada aqui, ou essa outro tipo de música não pode ser tocada. E aí como é que vai fazer? Se a sua cerimônia de casamento já é hoje, já precisa acontecer, é daqui a pouco, e a pessoa no momento vai lá e te fala, não dá para tocar essa música, não dá para tocar essa. Uma vez eu estava tocando em uma cerimônia de casamento e o problema foi exatamente esse. Os músicos já tinham recebido as músicas, já sabia tudo que ia ser feito, estava tudo ensaiado, set list, uma cópia para cerimonialista, uma cópia para a banda, estava tudo perfeito. Só que, deixa eu tomar água aqui, estava tudo perfeito, estava tudo ensaiado, bonitinho, só que minutos antes da cerimônia de casamento começar, o celebrante pediu para ver o set list, para ver quais eram as músicas que iam ser tocadas. Imagina que faltando alguns minutos para a cerimônia de casamento começar, o celebrante ele começou a barrar algumas músicas. Ele olhou no set list e falou, olha, essa música não é possível de ser tocada, essa outra música também não é possível de ser tocada. E no final das contas, ele acabou cancelando, impedindo de serem tocadas mais ou menos umas 4 músicas a 5 músicas.
Aí você pensa, num casamento que geralmente se tocam de 8 a 9 músicas, o celebrante vai lá, ou o responsável pelo local, impede que a metade das músicas sejam tocadas. E aí, como é que faz para poder resolver esse problema em cima da hora? Porque já estava em cima da hora, a cerimônia de casamento faltava alguns minutos para começar, e foi impedido que algumas músicas, foi dito que algumas músicas não podiam ser tocadas. E aí a noiva veio conversar com os músicos, veio falar com a gente, olha, essa música não vai ser possível ser tocada, não vai poder ter tocada essa outra música. A sorte é que nós tínhamos algumas outras músicas que a gente já tocava e conseguimos encaixar essas outras músicas, e essas outras músicas puderam ser tocadas normalmente. Mas e se a banda não tivesse outras músicas prontas, não tivesse músicas reservas para poder colocar, e as músicas pudessem, se encaixassem, se adequassem às regras do local, às normas do local? Como é que ia fazer? Não ia tocar, faltando alguns minutos para começar a cerimônia de casamento? Então você precisa estar atento a isso, você precisa se informar com a direção do local, com o celebrante, com o responsável pelo local em que você vai celebrar sua cerimônia de casamento. Geralmente esse tipo de problema é mais comum quando a cerimônia de casamento é celebrada em um local religioso, em uma igreja cristã, evangélica, católica. Então esse problema às vezes acontece em um local desse, porque os casais eles não ficam atentos a isso. E são as normas do local, isso precisa ser levado em consideração. Não dá para escolher qualquer tipo de música e ir colocando. Primeiro você precisa se informar com a direção do local, para que você não venha ter esse tipo de problema aí, de músicas serem barradas. Você precisa sempre estar um passo à frente, saber tudo o que pode acontecer, qualquer tipo de problema que possa acontecer na sua cerimônia de casamento. Você precisa estar sempre um passo à frente, para que você não possa ser pego de surpresa. Então, se a sua cerimônia vai ser realizada em um local como uma igreja, você fique atento a isso, se informe, pergunte para o celebrante, pergunte para os responsáveis do local que tipo de música que é possível ser tocada, que tipo de música que não pode ser tocada, para que você não possa ter imprevistos e sustos no dia do seu casamento. Se a sua cerimônia de casamento vai ser realizada em uma igreja católica, ou uma igreja evangélica, em uma igreja cristã, você precisa estar atento ao tipo de música que é possível ser tocado lá, para que você não possa ter um impasse, um problema com a direção do local. Então, seria bom que você conseguisse adequar as suas músicas. Se não for possível você escolher qualquer tipo de música, a música que você bem entender, seria bom que você conseguisse adequar as suas músicas ao local. Então, numa cerimônia católica, numa cerimônia evangélica, numa cerimônia cristã, as músicas que são tocadas são músicas que falam sobre a bênção de Deus, sobre a vida de um casal, sobre a vida de duas pessoas que estão se juntando, que estão construindo uma nova família, uma nova vida. Então, fique atento ao tipo de música que é possível ser tocado em uma cerimônia católica, uma cerimônia evangélica. Agora, se você não abre mão da música que você escolheu, das músicas que fazem parte da sua vida, e aquela música que você escolheu não é uma música que é possível ser tocada naquela cerimônia de casamento, naquele local, o que você pode fazer é conversar com a direção do local para que você possa tocar aquela música, mas de que maneira? Tocar ela de uma forma somente instrumental. Ou seja, não vai ter ninguém cantando a música, não vai ter ninguém cantando a letra da música. Então, vai ter os instrumentos fazendo a base, e um dos instrumentos ali vai estar fazendo um solo, que seria a parte cantada pelo cantor, pela pessoa que está ali cantando a letra da música. Então você pode pedir, você pode conversar para que aquela música que você escolheu não seja uma música que... Não vai ser uma música que vai ser cantada, vai ser uma música somente instrumental. Claro que a música que você está escolhendo para tocar na sua cerimônia precisa seguir alguns padrões, alguns requisitos. A música ela precisa falar de amor. O amor tem que ser o tema principal. Não dá para você colocar uma música que fala de amor, mas sobre um amor que foi embora, de um amor perdido, de um amor que se sente saudade. Não, numa cerimônia de casamento você tem que colocar uma música que fale sobre o amor entre um casal, duas pessoas que se amam, que estão juntas e que querem viver aquilo para sempre. Entendeu? Então a ideia de uma cerimônia de casamento, a música tem que ser assim. Então, se você vai realizar sua cerimônia de casamento em um local desses,
tanto o evangélico quanto o católico, se a música que você escolheu não pode ser cantada, pergunte para a direção do local se pelo menos a música não pode ser somente um instrumental. Não vai ter ninguém cantando a música, simplesmente os instrumentos fazendo a base da música. Você vai ter a música sendo tocada e a melodia sendo tocada, é a música que você quer. Simplesmente ela não vai estar sendo executada, não vai ter ninguém cantando a letra da música. Uma outra coisa que você precisa estar atento sobre as regras do local onde você está escolhendo para realizar a sua cerimônia de casamento é sobre o volume das músicas. O volume das músicas, o volume da cerimônia. Pode ser que o local onde você está escolhendo tenha essa questão também de volume. Aliás, em muitos locais tem essa questão do volume. O volume não pode ser exacerbado, os músicos não podem estar tocando seus instrumentos num volume muito alto, a pessoa que está celebrando não pode estar falando num volume muito alto. No caso, não seria nem a pessoa que está celebrando, seria o DJ, a pessoa que está, o técnico de som, a pessoa que está comandando o som. O som não pode ser demasiadamente alto, que possa acabar incomodando as pessoas, que possa acabar incomodando os vizinhos, dependendo de onde seja o local, dependendo de onde seja o local que você escolheu para realizar a sua cerimônia. Então, essa questão do volume é muito importante, porque em muitos locais é dito sobre o volume. O volume não pode ser exacerbado. Às vezes não é nem o músico que está tocando alto, ou o instrumental, ou a aparelhagem que esteja alto. Às vezes é até mesmo o local. A acústica do local não é muito boa. O som ele é muito propagado. O som ele vaza muito. Dependendo do local onde você está realizando a sua cerimônia de casamento, acaba incomodando o vizinho, dando muitos problemas. Então, fique atento a isso. Quanto a essa questão das regras do local, do volume, você precisa passar isso para a sua banda, falar, olha, a banda tem que ver direitinho o volume para não ficar muito alto, exacerbado, para não ter problema, para que tudo venha sair nos conformes e tudo direitinho. Então você precisa estar atento sobre essa questão do volume no local, para que o músico não possa tocar muito alto, ou até mesmo o músico não esteja tocando alto, mas a acústica do local não é muito boa. Qualquer volume acaba causando muito eco e propagando muito o som, para que até mesmo não possa incomodar vizinho, ou até mesmo vocês, as pessoas que estão na cerimônia. A sua cerimônia de casamento tem que ser um evento maravilhoso, precisa ser o evento dos seus sonhos. Então, nada que possa desagradar, para que possa gerar um problema, nada que possa gerar um conflito, tudo isso precisa ser evitado. Então, você tem que estar atento a isso, sobre a questão do volume e do eco no local onde você vai realizar a sua cerimônia de casamento. Uma outra coisa que você precisa saber quanto às regras do local onde você vai realizar a sua cerimônia de casamento é sobre a organização daquele local. Como que é a diagramação, como que as coisas podem ser feitas. Dá para mexer, dá para colocar músico em qualquer local, dá para colocar os músicos ali, padrinho ali. Você precisa saber disso antes. Pode ser que você tenha um script na sua cabeça que você quer que sua cerimônia de casamento seja de uma certa forma, quer que ocorra de um jeito, e no final das contas, quando você chega no local, não é possível fazer nenhum tipo de modificação. Não dá para você colocar um músico no local que você acha que seria melhor, não dá para você colocar convidados, padrinhos, pais. Você não pode fazer alguns tipos de modificação. Colocar tipo de cadeiras em algum lugar. Eu sei que isso, muitas pessoas não ligam muito para isso, mas existem pessoas que sim. Eu quero colocar diversas cadeiras assim, de uma forma ou de outra, ou eu quero colocar os músicos em um determinado ponto da igreja, ou determinado ponto do local assim, geralmente mais em igreja. Ou eu quero colocar os músicos num determinado local. Então, você precisa estar atento a esse tipo de coisa, porque existem muitos locais, muitas igrejas, que não é permitido você sair mexendo em qualquer coisa. Então, você precisa estar atento a isso. Existem locais que você não pode sair mexendo em tudo. Você achar, desse jeito aqui eu acho que fica melhor. Mas existem locais que têm algumas regras, alguns problemas, que eles não querem que mexa, eles não querem que aconteça nenhum tipo de avaria, ou não querem mexer na decoração. Então, fique atento, pergunte antes, se informe antes, para que você não possa ter imprevisto. Você não possa ter problema lá, eu queria que fosse desse jeito. Só que chegou lá, a direção da igreja, do local, falou, não dá para mexer, tem que ficar desse jeito. E aí, como é que faz?
Ou você acaba se adequando às regras do local, ou você acaba tendo um impasse. Então, entre um e outro, é melhor você se adequar às regras do local para que você não possa ter um problema para a sua cerimônia de casamento. Outra coisa que você precisa saber na hora de você estar escolhendo o local para poder realizar a cerimônia. É uma coisa que pode não estar no teu radar, pode ser que você não esteja atento a isso, mas é uma coisa que é muito importante. Quando você for escolher um local para realizar a cerimônia de casamento, você precisa saber o tipo de voltagem que a corrente elétrica daquele local. Mas, Márcio, por que eu preciso saber esse tipo de coisa? Sobre a questão da voltagem, da corrente elétrica que funciona no local. Eu não sou eletricista, é mais ou menos assim, eu não sou eletricista, para que eu preciso saber disso daí? É o seguinte, quando você chega no local e você contratou a sua banda para poder tocar, ou você contratou os músicos, contratou o DJ, pode ser que no seu casamento não tenha banda, pode ser que no seu casamento seja um DJ, uma pessoa que seja um técnico de som que esteja lá no local. Imagine que os músicos, o técnico de som chega no local, ou o DJ chega no local e quando ele for ligar os instrumentos deles, a aparelhagem deles, imagine que o instrumento dos músicos, dessas pessoas, eles sejam instrumentos que têm uma voltagem de 110 volts e o local tem uma voltagem de 220, somente 220. Isso geralmente acontece em sítios, em praia, clube. Então, o músico chega lá para poder ligar o instrumento e quando ele chega lá, ele acaba ligando o instrumento numa voltagem que ele está contando que aquele local seja 110 e aquele local acaba sendo 220, aquela tomada 220. E ele liga o instrumento dele lá e acaba queimando, acaba estragando o instrumento dele. Aí você vai me dizer, pô Márcio, mas o que realmente eu tenho a ver se o músico vai ligar o instrumento e acaba queimando? Você tem muito a ver, porque se o músico acaba ligando o instrumento dele num local que era para ser 110 e é 220, ele acaba queimando o instrumento dele e sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o problema na sua cerimônia de casamento, porque você está contando com que aquele músico toque, que tudo venha correr perfeitamente e o músico liga o instrumento dele lá e queima. Imagina, se você estiver realizando sua cerimônia de casamento em um local que seja muito afastado da cidade, num clube, num sítio, em uma praia, a gente está com um problema enorme, que o músico pode até sair, correr atrás de um outro instrumento para poder resolver o problema, mas se isso não é de uma hora para outra, imagine que ele tenha queimado um instrumento lá, um amplificador, uma caixa, ele vai ter que sair correndo para poder procurar uma outra caixa para ele poder tocar. E aí, e sabe o que vai acontecer? Vai acabar atrasando a sua cerimônia de casamento. Isso se ele conseguir resolver o problema. Imagine que ele seja uma peça fundamental ali da banda, se acabar queimando um instrumento, como um teclado, por exemplo, se acabar queimando um teclado e ele não tiver como resolver, vai ser tocada a sua cerimônia de casamento sem o teclado? A mesa de som queimou minutos antes de começar a cerimônia de casamento e lá vai o técnico, teve que sair correndo atrás de uma mesa de som para poder resolver o problema, porque não tem como realizar uma cerimônia de casamento sem uma mesa de som, não tem como o celebrante falar, não tem como pessoas cantarem, porque tudo vai sair na mesa de som, tudo vai sair naquele local. Tudo depende da mesa de som para poder funcionar. Então é um problema enorme. Então, noivo e noiva, você precisa estar atento. Se informe no local, se informe no local se as tomadas lá, se a energia é 110 ou é 220 e passe tudo isso para os músicos. Ou então você precisa deixar alguém incumbido. Ou então você precisa deixar alguém incumbido de passar para os músicos. Olha, as tomadas aqui são 110, as tomadas são 220, para que você não possa ter esse problema, e os músicos não possam ter esse problema e, consequentemente, acarretar um problema na sua cerimônia de casamento. Em todos os locais que você for realizar uma cerimônia de casamento, você precisa ter aparelhagem. Tem que ter uma aparelhagem. Eu não digo você, o noivo não tem que ter, a noiva não tem que ter aparelhagem, mas o local tem que ter uma aparelhagem. Então, se o local não tiver uma aparelhagem, vocês precisam contratar, você precisa alugar, contratar um DJ, alguém que traga essa aparelhagem para que possa ser realizado esse evento. Imagine que o casamento vai ser numa praia, vai ser em um sítio, tem que ter uma aparelhagem. Tem que ter uma aparelhagem, tem que contratar alguém. Aí você
Aí você vem e me diz, mas Márcio, eu já estou contratando. Aí você vem e me diz, mas Márcio, eu já estou contratando a banda. Além de contratar uma banda, eu tenho que contratar uma aparelhagem, pessoas para poder. A banda já não tem os instrumentos, já não tem as caixas de som e tal. A banda já não tem as caixas de som e tal. E eu tenho que te dizer que a banda não tem. Dificilmente a banda vai ter esse tipo de coisa. Caixa de som, microfone, esse tipo de coisa que sejam para as pessoas falarem. A banda geralmente vai ter os instrumentos, as caixas, os amplificadores dos seus instrumentos. Não uma caixa de som onde as pessoas possam falar, onde possa realizar a cerimônia, onde possa o celebrante falar, alguém vir e cantar. Dificilmente a banda vai ter isso. Existem casos da banda ter isso? Sim, existem casos de bandas que serem completas e terem toda essa aparelhagem, toda essa instrumentação, mas consequentemente para eles poderem trazer isso para você, para tocar na sua cerimônia, eles vão cobrar mais caro, porque são mais instrumentos, são mais coisas, são mais instrumentos, demanda mais transporte. Então, certamente a banda que você está contratando, ela não vai ter esse tipo de aparelhagem. Então, você precisa contratar uma pessoa de fora, um DJ, alguém que traga essa aparelhagem. Pode ser também, você precisa contratar um DJ, alguém que tenha essa aparelhagem, para que o casamento possa acontecer. A cerimônia, a parte falada da cerimônia, ou até mesmo a parte cantada da cerimônia, possa acontecer. Ou outra coisa que também pode acontecer é do local ter uma aparelhagem de som. Outra coisa que também pode acontecer é que o local pode ter uma aparelhagem de som e tem Outra coisa que também pode acontecer é do local já ter uma aparelhagem de som. Imagine que seja uma igreja e já tem a aparelhagem de som lá e, na melhor das hipóteses, tem sempre um técnico de som. O técnico de som vai estar lá, ele vai tomar conta, é ele que vai passar o microfone para a galera, vai testar o som, vai estar tudo legal, o celebrante vai poder realizar a cerimônia, tudo em paz, tudo em plena ordem e tranquilidade. Mas também existem casos do local ter o técnico de som, mas a aparelhagem do local não é boa. Você chega lá e a aparelhagem do local não é legal. Você chega lá e a aparelhagem do local não é legal, é aquela chiadeira nas caixas, aquele problema, aquele zunido. E aquela coisa que eu sempre eu digo nos meus vídeos. É o seguinte: qualquer coisa que aconteça no áudio do seu casamento, qualquer coisa que aconteça no áudio ou no vídeo, qualquer problema que aconteça no seu casamento, aquilo vai estar sendo filmado, aquilo vai estar sendo gravado. Então, aconteceu um erro, aconteceu um problema, aquilo vai estar aparecendo na sua cerimônia, aquilo vai estar sendo gravado. E todas as vezes que você assistir o vídeo, todas as vezes que você assistir a gravação da sua cerimônia de casamento, você vai ver, puxa vida, o som ali estava com problema, tá vendo aquele chiado, aquele negócio desagradável. Do mesmo jeito que pode acontecer do músico, eu sempre falo aqui que o músico pode estar com um instrumento com problema e estar com chiado, do mesmo jeito pode ser a instrumentação, a aparelhagem do local onde você for fazer a sua cerimônia de casamento. Então, você precisa estar atento. Vá no local antes, peça para que a pessoa teste o som, mostre para você como que é. Você precisa estar atento a todas as coisas que podem acontecer. Você tem que estar sempre um passo à frente, pensando em qualquer problema que possa acontecer na sua cerimônia de casamento. Porque daí você já vai ter trabalhado essa questão, esse problema anteriormente. Então, vá ao local onde você vai realizar sua cerimônia de casamento. Peça para que a pessoa teste, mostre para você como que é o som, se o som é bonito, se é agradável, se não vai ter nenhum problema, se não vai aparecer nada de ruim e nada de desagradável na filmagem, na gravação da sua cerimônia de casamento. Porque sempre que você estiver assistindo, eu digo isso sempre, todas as vezes que você estiver assistindo a gravação, a filmagem da sua cerimônia, você vai ver aquele problema, você vai ver aquele chiado, e aquilo vai ser triste, aquilo vai ser desagradável para você, você nunca vai estar contente com aquilo. Então, fique atento, é melhor que você veja o problema antes do que você passar o resto da vida
Todas as vezes que você for assistir a sua filmagem, você vai ver, aquela caixa estava com chiado, aquele instrumento estava com chiado. Então, veja o problema antes, para que você esteja preparado anteriormente, para que você não possa acontecer esse problema, para que não possa acontecer um problema desse tipo na sua cerimônia de casamento. Outra coisa que também pode acontecer é de você chegar no local e a aparelhagem deles é boa, é bem legal, só que existem locais que você não pode usar a aparelhagem da igreja para poder fazer uma cerimônia de casamento. Acredita que isso acontece? Sim. Acontece isso em diversos locais. Você não pode usar a aparelhagem do local para poder realizar a cerimônia de casamento. Pode ser que a aparelhagem do local, imagine que aquele local é uma igreja. E naquele local existem celebrações, existem cultos, missas, e aquele som é para poder ser feita aquela celebração, missa ou culto. E aquele som não é para poder ser realizada uma cerimônia de casamento. Parece totalmente sem nexo. Eu não estou aqui para discutir se isso é legal ou se isso não é legal, mas eu estou aqui para te dizer que isso às vezes acontece. Então, você tem que estar atento. Quando você for ao local, pergunte. E a aparelhagem, o som da igreja? O som do local é bom? Eu posso usar o som? Se o seu casamento vai ser a céu aberto e você vai realizar esse casamento durante os meses de janeiro a março, você precisa estar muito atento sobre a questão das chuvas. Você tem que estar muito atento à questão das chuvas, porque esses meses são os meses mais chuvosos e pode acontecer que no dia da sua cerimônia de casamento venha estar chovendo. Imagine que no dia da sua cerimônia de casamento você está com tudo preparado para que a sua cerimônia venha acontecer ao ar livre e tal, tudo bonitinho como manda o figurino, e no momento do seu casamento a chuva pode vir e atrapalhar e acabar estragando tudo o que você planejou durante muitos anos. Então, para que você não possa passar por um problema desse, você precisa ter um plano B sempre bem definido. Geralmente, se você vai fazer uma cerimônia de casamento em um sítio, por exemplo, geralmente no sítio existe um local coberto para que você possa realizar a cerimônia de casamento. Então, caso venha acontecer de chover, você tem um abrigo para que você possa colocar as pessoas, você possa colocar os convidados de honra, os músicos, todas as pessoas que ali estarão. Agora, se você vai realizar sua cerimônia de casamento na praia, o problema é um pouquinho maior, porque você vai ter que ter cobertura para poder colocar essas pessoas. E se você não tiver essa cobertura, como que vai fazer? O seu casamento vai estar comprometido por conta da chuva. Então, você tem que estar atento. Se você for casar durante os meses mais chuvosos, você precisa sempre ter um plano B. Outro problema que pode acontecer no dia da sua cerimônia de casamento, também em questão da chuva, se você for realizar sua cerimônia no local a céu aberto, é a questão dos músicos. Os músicos precisam estar abrigados da chuva. Os músicos precisam sim estar abrigados da chuva. Porque se acontecer da chuva vir, ela certamente vai estragar o instrumento dos músicos. Então, os músicos investem um valor muito alto em seus instrumentos, em sua aparelhagem, para que eles possam oferecer para você o melhor que eles podem no dia da sua cerimônia de casamento, com bons instrumentos, com uma boa aparelhagem, fazer o melhor, aquilo que o seu casamento precisa, aquilo que você sempre sonhou. Os músicos investem alto em seus instrumentos. Agora, imagine se no dia da cerimônia de casamento acontece de chover e esses músicos estão desabrigados, você não coloca esses músicos num local abrigado da chuva. Certamente os músicos vão parar de tocar, porque eles não vão colocar o instrumento deles, não vão deixar que os seus instrumentos molhem na chuva. Do mesmo jeito que seus convidados não vão querer ficar na chuva, os músicos também não vão. Agora, imagine que todos os convidados, as pessoas estejam num local coberto, no local abrigado da chuva, e os músicos não. Certamente eles vão parar de tocar e vai ser um problema na sua cerimônia de casamento. Porque aquilo não é somente o instrumento que está estragando. Pode ser que se o instrumento do músico é um instrumento que seja elétrico, como um teclado, por exemplo, se aquele instrumento ficar exposto à chuva, aquele músico corre risco até mesmo de vida, porque ele pode sofrer um choque elétrico e ser um problema enorme. E aí o problema vai ser da vida do músico e aconteceu dentro do seu casamento. Então, o certo é que os músicos eles estejam em um local
abrigado da chuva, bem protegido, para que eles possam executar, fazer a sua música, tocar a sua música da melhor forma, que você realmente possa se emocionar com o som, com a música que eles vão estar fazendo. Afinal de contas, a música é quem vai embalar tudo que estiver acontecendo no dia da sua cerimônia. Se os músicos estiverem bem abrigados da chuva, se eles estiverem num local abrigado da chuva, você não vai ter problemas. Então você precisa estar muito atento sobre essa questão. Se os músicos não estiverem abrigados, eles podem até simplesmente parar de tocar no momento da chuva. E você não pode fazer nada. Você não tem como fazer com que os músicos toquem debaixo de chuva. Seria um problema enorme. Uma outra questão, se você for realizar sua cerimônia de casamento em um local aberto, é a questão do sol. Se você vai realizar sua cerimônia de casamento em um local aberto e naquele dia não vai ter chuva, não vai ter problema, você tem que levar em consideração, você tem que ter em consideração a questão do sol intenso. Da mesma maneira que a chuva atrapalha, o sol intenso também vai atrapalhar a sua cerimônia de casamento. Por quê? Porque os convidados não vão querer ficar expostos a um sol muito forte, que seria o sol no período da tarde, após o almoço. Então, se você vai realizar sua cerimônia de casamento, seria muito bom. Então, se você vai realizar sua cerimônia de casamento em um local aberto, seria muito importante que você agendasse o horário para o período da manhã, ou então para o período da tarde, a partir das 16 horas, depois das 4 horas da tarde, que o sol não vai estar tão intenso, você não vai expor os seus convidados a altas temperaturas e você não vai expor os músicos também a altas temperaturas e nem mesmo os noivos vão estar expostos a essa alta temperatura. Uma vez eu estava tocando numa cerimônia de casamento e os músicos estavam desabrigados. Nesse dia eu também estava desabrigado e eu estava ali exposto ao sol. E enquanto eu tocava, eu coloquei o meu telefone em cima do piano. E o sol naquele dia estava muito, muito forte. E quando eu acabei olhando para o meu celular, para o aparelho de celular, o celular ele estava fervendo, mandando uma notícia. E estava indicando um sinal de alerta que ele estava muito quente e ele podia dar uma pane, ele podia parar. Do mesmo jeito que aconteceu com o celular, poderia acontecer com o instrumento, com o piano, por exemplo. Ele poderia dar uma pane, porque ele é um instrumento eletrônico, está lá exposto àquele alta temperatura, para aquele sol intenso, ele podia dar uma pane. E o que acontece? Se dá uma pane no instrumento no momento da cerimônia de casamento, estamos com um problema enorme, porque quem vai tocar? Como é que vai fazer? Se ficar faltando um instrumento, se o instrumento para na hora da cerimônia. A sua cerimônia de casamento está sendo gravada, então o vídeo está lá acontecendo, o áudio está lá acontecendo, está sendo tudo gravado e imagina que pare de uma hora para outra porque o instrumento deu uma pane. Então, do mesmo jeito que os convidados não vão querer ficar expostos, até porque que em meio aos seus convidados, pode ser que tenham pessoas de idade, crianças, do jeito que eles não vão querer ficar expostos ao sol intenso, os músicos não vão e até mesmo os noivos não vão querer ficar expostos a esse sol tão intenso. Então, fique atento a essa questão também. Agora, por último e não menos importante, nós vamos falar sobre a passagem do som. O que é a passagem do som? Os músicos que você contratou para a sua cerimônia de casamento, ou até mesmo o DJ que você contratou para a sua cerimônia de casamento, para que tudo venha a ocorrer perfeitamente, para que o som venha a ocorrer perfeitamente, para que tudo venha a sair nos conformes do jeito que você imaginou, do jeito que você sempre sonhou, vamos lá falar da banda. Os músicos eles vão chegar, vão afinar os seus instrumentos, vão fazer a passagem do som. O que é a passagem do som? Eles vão tocar as músicas, eles vão sentir como que é o local, o que precisa abaixar o volume, o que precisa aumentar. Eles têm que descobrir como que é a acústica do local. Da mesma forma, o DJ que você convidar ou a pessoa encarregada de ficar no som, o técnico de som, ele precisa passar o som da mesma forma. Ele tem que testar, ligar instrumento, ligar caixa, ligar tudo. Ele precisa saber o que funciona, tudo que é relacionado à música, à sonoridade do seu casamento. O DJ ou o técnico de som, o engenheiro de som, ele precisa testar previamente, anteriormente, mas no local da sua cerimônia de casamento. Eles precisam chegar na cerimônia de casamento com muitas horas de antecedência, com no mínimo 2 horas e meia de antecedência. E às vezes acontece dos músicos ou até mesmo o técnico de som, o DJ, chegar no local da cerimônia de casamento e o local ainda está fechado, eles não terem acesso.
Vamos supor que o casamento vai começar às 10 horas da manhã, os músicos precisam chegar lá pelo menos umas 7h30, 8 horas no máximo, para eles poderem testarem tudo, deixar tudo bonitinho, tudo nos conformes, organizar, buscar uma solução caso aconteça um eventual problema. E às vezes, eles chegam no local e o local está fechado. E às vezes eles chegam no local da cerimônia e o local está fechado, não está aberto, não tem ninguém lá para poder recepcionar, para poder abrir o local. E quando vão abrir, já é quase no momento da cerimônia de casamento começar. E aí está um problema, porque eles precisam regular tudo, organizar tudo. E se acontecer algum problema, se atrasar o músico ou a banda, ou não conseguiu passar o som, pode ser que os noivos possam culpar o problema ou o músico ou o DJ, porque chegou a atrasar a cerimônia de casamento, mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes o local não está aberto, o local não é acessível, não tem acesso para esses profissionais, que no caso são os músicos e a galera da engenharia de som. Então eles têm que fazer o trabalho deles, acabam atrasando de começar o trabalho deles e certamente eles acabam demorando para poder começar o trabalho e no final das contas acaba também demorando para poder terminar, deixar tudo nos conformes para poder começar a cerimônia de casamento. E isso acaba atrasando a sua cerimônia de casamento. Imagina se eles ligam, imagina que eles cheguem lá e liguem os instrumentos, dê tudo certo, passem o som rapidinho, em 1 hora resolvem tudo. Mas agora, se acontecer um problema, se, por exemplo, e se eventualmente queimar algum instrumento, queimar alguma coisa, eles não vão ter tempo de correr, de resolver, de ir buscar, de fazer de arrumar o problema que possa estar acontecendo. Eles não vão ter tempo de arrumar um problema que possa estar acontecendo. Então, peça para o responsável pelo local onde você vai realizar sua cerimônia de casamento que tenha o local aberto, que o local possa estar acessível para esses profissionais muito antes da cerimônia de casamento começar, para que tudo tenha saída segundo os conformes, para que não possa acontecer nenhum tipo de problema na sua cerimônia de casamento. Beleza, galera? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tudo que eu tenha te falado aqui possa te ajudar e que você consiga colocar essas coisas em práticas, todos esses pontos, para que não possa acontecer problemas e erros na sua cerimônia de casamento. E que você possa sim estar sempre um passo à frente, imaginando onde qualquer coisa possa dar de errado, onde qualquer coisa possa acontecer errado, você já tem uma solução para o problema. O que não pode acontecer é você achar que tudo vai acontecer segundo os conformes, da maneira que você espera, se você não se programou, se você não deixou tudo pronto para que pudesse acontecer um problema. Se acontecer, você está um passo à frente e o problema já pode ser resolvido tranquilamente e não possa te acarretar um problema, uma dor de cabeça, no dia que é para ser o dia mais importante e o dia mais feliz da sua vida. Então, elimine os problemas, siga esse passo a passo e você vai realmente ter a cerimônia de casamento dos seus sonhos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!